Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de número 22 ao 26. Atos 16, 22 a o 26. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Esse texto conhecido do livro de Atos, que trata de uma ação miraculosa de Deus em salvar pessoas por meio da pregação do Evangelho, nos ensina várias lições importantes de que, de fato, o Evangelho salva pessoas de diversas camadas da sociedade. O Evangelho que Paulo e Silas pregavam salvou Lídia, uma mulher piedosa, possivelmente uma prosélita do judaísmo. Salvou aquela jovem pitonisa, adivinhadora, possessa por demônios, que vivia no misticismo e no espiritismo da época. Salvou também o carcereiro, aquele oficial romano, endurecido pela sua filosofia militar e sua obediência ao imperador. Da mesma forma, o Evangelho alcança todas as pessoas. Mas o texto que nós lemos, propriamente os versos que nós lemos, nos fazem refletir acerca da nossa missão como porta-vozes desse Evangelho, como depositário dessa graça de Deus de anunciar as verdades espirituais por meio da pregação da palavra. Tendo em vista que vivemos dias tão caóticos e difíceis como os nossos, e estamos sujeitos a enfrentar as piores provações, devemos lembrar-nos de que a nossa vocação nos leva a vivermos uma vida, ainda que aprisionados, porém libertos. Ainda que presos, porém livres. Esse texto aqui trata exatamente disso. Nos versículos que nós lemos, como todo texto de Atos que é descritivo da autoria de Lucas, fala acerca da experiência que Paulo e seu companheiro Silas tiveram ao pregar o Evangelho na Europa. E o que me chama a atenção é que eles estavam exercendo uma vocação sublime, um chamado especial, e exercendo aquilo que Deus lhes havia confiado. Eles não eram aventureiros, não estavam viajando por prazer, não estavam viajando para de alguma forma se projetarem na igreja, mas eles estavam exercendo uma vocação que Deus havia lhes confiado. E aí o texto nos diz de maneira muito clara e lúcida que depois da conversão daquela pitonisa, daquela mulher feiticeira, daquela mulher que fazia predições, que adivinhava e dava lucro a seus senhores romanos, após ela se converter, perdendo aquele poder, aquele dom dado pelo diabo de adivinhar o futuro, e os seus senhores os lançam diante dos magistrados com a seguinte acusação: esses homens, sendo judeus, nos expõem a costumes que não podemos receber porque somos gregos, ou seja, nós somos pessoas místicas, estamos num contexto social e cultural que cremos nessa interação dos deuses com os seres humanos. Era esse pensamento romano que era herdado dos gregos. E então, levando Paulo e Silas ante os magistrados, eles são condenados de maneira repentina, sem nenhuma chance de defesa, são açoitados e sofrem o que nós lemos aqui nesse texto. Porém, quando olhamos para essa verdade, observamos que aquela multidão se levantou contra Paulo e Silas, rasgando-lhes as vestes, açoitando-lhes com varas, humilhando-os publicamente. Por qual motivo? Qual foi a razão pela qual eles receberam tal sentença?
Eles não receberam essa sentença por estarem fazendo uma coisa errada. Eles não receberam essa sentença por estarem fazendo algo ilícito, algo contrário à lei estabelecida. Simplesmente por pregar o evangelho da libertação, o evangelho que liberta o oprimido, que liberta o encarcerado, que liberta o prisioneiro de Satanás. E ao pregar o evangelho, aquela mulher então é liberta, o espírito imundo sai dela e ela volta a ser uma pessoa normal, não tendo mais aquela condição mediúnica de então fazer previsões ou falar sobre a vida pessoal das pessoas pelo poder de Satanás. E isso os leva até a prisão. Agora, o que me chama a atenção, que precisamos aqui entender nesse texto, é que a situação que eles enfrentavam, a situação que eles estavam enfrentando de prisão, de açoite, não era algo que provinha de algum erro que eles haviam cometido, de algum deslize por estarem fora da direção de Deus. Então a primeira lição que esses versos têm a nos ensinar é que mesmo estando na direção de Deus e mesmo estando fazendo a vontade de Deus, nós sofreremos os açoites e a oposição daqueles que não servem a Deus como nós servimos, ou até mesmo daqueles que aparentemente servem a Deus, mas de fato não servem. Isso está claro e límpido nas Escrituras, porque sempre houveram pessoas para se levantar contra os homens mais piedosos e justos que já passaram por essa terra. Os oponentes de Daniel na Babilônia armaram contra ele por simples inveja. José foi entregue por seus irmãos para ser vendido. Nenhum deles cometeu um pecado, mas, no entanto, a oposição era certa. Esses homens estavam no centro da vontade de Deus. Eles não estavam se aventurando, não estavam buscando proeminência, buscando autoprojeção. Eles estavam fazendo aquilo que Deus lhes havia estabelecido a fazer. Perceba que nos versículos 9 e 10 desse texto, a palavra de Deus narra o seguinte: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, logo, eles não estavam fazendo aquilo que eles tinham um interesse sórdido a fazer. Eles não estavam executando nada que fosse com a finalidade de projetá-los, mas eles estavam fazendo algo que Deus lhes havia ordenado fazer. Então, nem sempre estar no centro da vontade de Deus nos exime de momentos difíceis, nos livra da oposição ou nos livra da perseguição que nos acarreta. E isso é algo comum na vida cristã, porque de fato viver a vontade de Deus é sempre remar contra a maré, é desafiar, é romper barreiras, é falar a verdade, é sofrer consequências. Isso faz parte da vida cristã e daqueles que estão no centro da vontade de Deus. Se alguém diz viver no centro da vontade de Deus e tem uma vida muito açucarada, devemos atentar para isso com certa cautela. Até mesmo a pregação evangélica moderna, televisiva, é uma pregação assustadora quando você ouve a palavra dos televangelistas e lê as Escrituras. Existem muitas pessoas que pregam que se alguém serve a Deus com piedade, essa pessoa tem tudo o que precisa. Eu já ouvi muitas pessoas usando fora de contexto o Salmo, quando Davi disse: eu fui jovem, hoje sou velho, e nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão, usando esse texto para dizer o seguinte, que cristãos piedosos não passam necessidades. Mas não é isso que o texto está dizendo. Davi estava falando que ele, na sua experiência pessoal, não havia visto. Isso é uma declaração de Davi. No entanto, a Escritura é clara acerca de homens piedosíssimos que passaram intensa provação, privação e fome. O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, falando acerca das suas provações, ele disse que passou fome, frio, sede, nudez, um dia e uma noite na voragem do mar. Fala aqui acerca desses açoites e fala também da vida de privação que ele teve, e tudo isso um homem que viveu
intensamente a sua experiência na vontade de Deus. Então a primeira coisa que temos que aprender é isso. Não passar por provações e por lutas não quer dizer que estamos fora da vontade de Deus. Sermos perseguidos por aquilo que somos, pela pregação que pregamos, não significa que estamos fora da vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é que você enfrente esses momentos difíceis para te amadurecer, para fazer de você um cristão melhor, uma pessoa mais piedosa, uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais madura. E o texto continua dizendo o seguinte, que no meio desse açoite, dessa situação calamitosa, não é? O termo aqui rasgando-lhes, no grego significa destruir completamente. O texto vai dizer no versículo 23 que eles foram aprisionados, foram colocados no cárcere inferior. Eles irem para o cárcere inferior queria dizer que eles estavam numa prisão sem a entrada da luz solar. Eles estavam aprisionados numa espécie de caverna. E aí perceba a situação terrível de Paulo e de Silas, privados da liberdade, privados da luz do sol, privados de estar em contato com o mundo externo, e tudo isso fazendo a vontade de Deus. E tudo isso obedecendo o que Deus havia lhes instruído a fazer. Não estavam ali por diversão, não estavam ali porque queriam estar apenas para passar o tempo. Estavam ali porque Deus lhes havia chamado para estar. Deus já havia dado frutos do seu trabalho, a conversão de Lídia, a conversão da pitonisa, e estava aprovando o seu ministério. No entanto, Deus levou-os até aquela prisão com um propósito. Eles estavam desprovidos da sua liberdade, estavam desprovidos da sua liberdade. No entanto, ainda assim, interiormente em seus corações, eles eram homens livres. Mesmo presos, eles continuavam livres. A liberdade deles lhes havia sido impedida de transitar geograficamente pelo mundo externo, mas o seu coração poderia voar na presença de Deus. E o texto vai dizer o seguinte, que mesmo estando presos no local interior, guardados com segurança, esses homens não se esqueceram daquilo que Deus lhes havia incumbido de fazer. E eu acredito que Paulo estava consciente da sua situação, e Silas também. Ninguém que sofre, ninguém que padece um momento difícil vive anestesiado. É um equívoco achar que o Espírito Santo irá nos anestesiar do sofrimento. Não, nós sentiremos o sofrimento na pele, nós sentiremos a provação na vida. Mas o poder do nome de Jesus nos faz olhar para o sofrimento e entendermos que a expectativa da glória é maior, é superior, é mais valiosa, até mesmo do que a nossa própria vida. E Paulo estava ciente disso. Tanto é que ele escreve em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 11 e 12, algo muito sublime acerca disso. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 11 e 12. Paulo está escrevendo a Timóteo sobre os últimos dias, e é claro, o propósito da carta era instruí-lo acerca do ministério. Olha o que Paulo diz: perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo estava ciente de que aquele cárcere era o seu lugar. Talvez hoje o nosso lugar seja o cárcere de uma provação financeira, de uma enfermidade, o cárcere de uma situação terrível de família, o cárcere do sofrimento interior, da depressão, das dores, das enfermidades emocionais. No entanto, ainda que encarcerados em problemas terríveis, nós podemos fazer exatamente como Paulo e Silas fizeram no versículo 25. Diz o texto: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E aí veio o grande paradoxo da vida cristã.
Tendo em vista que é muito comum, e é o aparentemente são, que quando estamos tristes, quando estamos sofrendo, ficarmos reclusos, reflexivos, sem contato com o mundo externo, talvez sem o desejo de interagir com os outros. Isso é muito comum quando estamos entristecidos. Agora, Paulo e Silas, mesmo privados da liberdade, eles estavam cantando hinos a Deus. O texto, a palavra hino aqui, cantavam hinos a Deus, no termo grego é humnel. E esse termo humnel significa celebrar, louvar e adorar. O mesmo termo aparece em Hebreus 13:15, que diz que devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor, ou louvá-lo sacrificialmente. Cada vergão que Paulo e Silas tinham em seu corpo, cada dor que aquelas varas lhes infligiram, cada momento de sofrimento naquela prisão insalubre, era um sacrifício de louvor a Deus. Deus estava sendo glorificado naquela provação intensa de Paulo e Silas. Deus estava sendo exaltado não somente pelas suas bocas enquanto cantavam, mas também pela sua dor e pelo seu sofrimento. Então passe a olhar para a sua vida desta maneira. Cada momento de dor, cada momento de sofrimento, cada provação, Deus está sendo glorificado na sua perseverança. E aí, em último lugar, o texto diz que as prisões foram abaladas. Mas eu quero dizer para você que Paulo e Silas não estavam louvando a Deus ou orando com a intenção de saírem daquela prisão. Algo que sempre me deixou muito deslumbrado na Bíblia Sagrada, nos relatos bíblicos, foi a atitude sacrificial dos grandes homens de Deus, daqueles que foram martirizados pela sua fé. Nada encanta mais o leitor das Escrituras do que o testemunho, além, é claro, de Jesus, dos ensinamentos de Cristo, que são o centro do Evangelho, mas eu acredito que qualquer um que leia a Bíblia, ao olhar a vida desses homens, fica encantado. E eu confesso que isso também me encanta ao ver que eles foram capazes de abrir mão de tudo, foram capazes de ir até as últimas consequências pela fé que haviam abraçado. E isso é algo que de fato nos motiva. Quando lemos relatos como no livro dos Mártires de John Foxe, homens e mulheres que deram as suas vidas para serem queimadas, para serem torturadas, para irem até o fim pela causa que haviam abraçado. Eu acredito que Paulo e Silas não estavam orando nem cantando hinos antropocêntricos, até porque cantar esse tipo de música que diz que Deus vai dar vitória, que Deus vai abrir porta, que Deus vai sacudir, que Deus vai fazer, vai acontecer, isso é algo agora. Isso é algo que vem do pentecostalismo. Não faz parte do cristianismo histórico, nem do cristianismo apostólico. Os hinos e os cânticos sempre foram de louvor a Deus, narrando quem Deus é e falando sobre seus poderosos feitos na criação, na eternidade, nunca acerca de experiências pessoais, porque sempre foi uma marca distintiva do cristianismo padecer como Cristo padeceu. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, ele vai dizer que se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e é certo que se com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. Então, o cristianismo sempre foi a doutrina que ensinava o sacrifício do homem por causa de Cristo, pela causa do Evangelho, para que um dia esse sacrifício de louvor, essa vida de entrega, resultasse na eternidade. Mas o Deus de toda misericórdia, com o propósito ainda de usar a vida de Paulo e de Silas, resolve fazer um milagre, abalar aquela cadeia. E eu vou muito além do que a vida de Paulo e Silas. Eu creio, e olhando para o texto não tenho a menor dúvida, que o abalo daquela prisão não foi apenas para pô-los em liberdade, até porque o próprio apóstolo Paulo disse: em nada tenho a vida preciosa por ela mesma, contanto que cumpra a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, alguém que dizia também que o morrer era lucro e viver era Cristo, era alguém que não estava se importando muito de estar preso. Eles louvavam a Deus porque
Essa é a finalidade da criação do homem, louvar a Deus e ter nele prazer para sempre, como diz o breve catecismo de Westminster. Mas observamos esse texto e vemos que eles estavam louvando a Deus, adorando a Deus, celebrando a Deus, dando a Deus sacrifício de louvor naquela prisão, e de repente um grande terremoto pôs aquela prisão abaixo. E qual foi o propósito de Deus? Além de livrar Paulo e Silas, converter aquele carcereiro. Assim como Deus abriu o coração de Lídia, deixando bem claro que Deus sempre agiu de maneira soberana na conversão, e que a conversão ela é de fato monergística, Deus salvou esse carcereiro também, porque Deus conhecia o seu coração e sabia os meios de alcançá-lo. E ele foi alcançado quando ele viu que nenhum dos presos fugiu quando aquela prisão foi abalada, e que o próprio Paulo e Silas vieram até ele, dando testemunho que o propósito deles não era fugir. Isso quer dizer que durante essa caminhada de provação, cumprindo a vontade de Deus, mesmo assim sofrendo perseguição dos opositores, sabendo que isso é inerente à vida cristã, ainda que aprisionados, porém livres com o coração, ainda que sofrendo por fora, mas por dentro tendo um coração capaz de oferecer a Deus sacrifício de louvor e de adoração, o nosso Deus não deixa isso passar desapercebido. Pelas Escrituras, nós podemos ter certeza que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Cada momento em que sofremos pelo Evangelho, nós podemos ver a poderosa mão de Deus agindo. Podemos ver a ação de Deus na história e aquilo que Deus fez em nome dos seus servos para a glória do seu nome, mas para testemunho daqueles que sofreram. Agostinho de Hipona dizia que o sangue dos mártires sempre foi o maior adubo para o crescimento do cristianismo. Todos aqueles que morreram pela causa do Evangelho não morreram em vão. O nosso trabalho nunca será vão no Senhor. Em meio a esse sofrimento, em meio à oposição, em meio às prisões da vida, em meio à perseguição das pessoas, em meio ao sofrimento mais intenso, Deus há de ser glorificado, agindo por meio daqueles que lhe servem.